Vamos iniciar nossa live de hoje para mandar ver. O pessoal está chegando aqui, pode começar, então lá vai. Muito bem, iniciando a nossa live de hoje, é o episódio número 23 do nosso raio-x da questão. Estamos dando continuidade ao episódio 22, por quê? Porque iniciamos um tema muito extenso, muito detalhado. Quem acompanhou a live anterior, o episódio 22, viu que a gente gastou bastante tempo explicando cada minúcia de cada passo a passo dentro do processo disciplinar no rito ordinário. Hoje a gente dá continuidade e vai esmiuçar um pouco mais. Só recapitulando com vocês, o processo administrativo disciplinar tem 3 fases. A fase da instauração, a fase do inquérito, também chamado inquérito administrativo, e a fase do julgamento. E eu disse a vocês, a gente viu no episódio anterior, quem não assistiu, assista lá, é o episódio 22 do nosso raio-x da questão. E lá nesse episódio a gente viu o seguinte, que na segunda fase do processo disciplinar, que é o inquérito administrativo, a gente tem 3 etapas. Eu vou até mostrar aqui para vocês. A gente tem 3 etapas, tá aqui. Olha aí. As 3 etapas. É a etapa da instrução, tá em vermelho, a 2.1, instrução, 2.2, defesa escrita e 2.3, relatório. Então, só para vocês se ligarem aí. O que a gente vai abordar hoje tá aqui, olha. Estão vendo aí. É esse monte de caixinhas aí do fluxograma. Calma, a gente vai ampliar, eu vou ampliar, a gente vai fazendo passo a passo. Eu vou ampliar, reduzir para a gente sempre se localizar. Tudo bem? Então, a gente inicia agora, vou destacar aqui para vocês, estamos continuando com o processo administrativo disciplinar, tá aí, e a gente vai continuar com o fluxograma detalhado do rito ordinário. Processo, o que é? Processo é uma sequência de atos concatenados e coordenados entre si para se chegar a um resultado final. No caso aqui, a um julgamento decidindo pela condenação, absolvição ou até mesmo arquivamento, como nós já vimos do processo disciplinar. E o que é o rito ou o procedimento? É o passo a passo. O rito é como se a gente analisasse, colocasse uma lupa em cada um dos atos dentro desse processo. Então a gente vai analisar agora o procedimento ou o rito, ou seja, aquela sequência concatenada do passo a passo de onde começa o processo até quando ele se encerra com o julgamento, absolvição ou condenação. Tudo bem em relação a isso? Muito bem. Então, a gente vai começar aqui, olha. O nosso início é aqui. Cadê? O nosso início é aqui. Está aí a nossa seta. Eu sei que está pequeno, eu vou ampliar, calma. É só que eu quero que vocês tenham esse panorama completo. Então, o início está ali, olha. O início está bem aqui. Muito bom. Tá aí. E a gente vai chegar ao final, o resultado final vai ser mais ou menos por aqui, olha. Vai ser mais ou menos por aqui. Esse é o resultado final. Vou apagar, então a gente vai andar todo esse fluxograma aí. Todo esse fluxograma a gente vai andar. Muito bom. Eu vou ampliar a imagem para a gente poder analisar o que está dentro de cada uma das caixinhas. Então, vou começar lá na setinha onde eu coloquei. Tá vendo a setinha? Então, a gente vai ampliar e vai para lá. Então, vamos começar abordando essas 3 primeiras caixinhas aqui. A contada seta vermelha que eu coloquei, as 3 primeiras caixinhas a gente vai abordar. Muito bem? Beleza. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, vai colocando aí nos comentários, tudo bem? Que eu vou fazendo pausa aqui, vou olhando e aí a gente vai analisando. Então, por enquanto, só estabelecemos as regras do nosso jogo aqui. Vamos seguir o passo a passo em cada uma das caixinhas do nosso fluxograma. Eu vou ampliar para que vocês possam ver muito bem, depois vou reduzir para a gente se localizar e é assim que funciona. Muito bom. Então, ampliando aqui para vocês, olha, na primeira caixinha aqui, a gente vai
chegar um pouco mais aqui para o canto e vai ampliar um pouco mais. Tá aqui, ó. Beleza. Vamos focar nessas 3 primeiras caixinhas aqui. Então, essa aqui e essa. Os 3 primeiros passos. Muito bem. Vamos lá. O processo não se inicia do nada. É preciso que se tenha, genericamente falando, ou uma denúncia, entre aspas, ou seja, alguém chegou com essas informações do suposto cometimento de infração disciplinar por um servidor daquele órgão ou entidade, ou então, nos próprios mecanismos internos de controle da gestão, auditorias, comissões permanentes, órgãos fiscalizadores internos, tomaram conhecimento. Então, existem 2 mecanismos de levar ao conhecimento das estruturas disciplinares punitivas internas de um órgão ou entidade. Existem 2 mecanismos. O mecanismo externo, em que um outro órgão ou qualquer cidadão leva essa informação numa espécie de, vamos chamar aqui, um comunicado, entre aspas, uma denúncia, uma representação. E existe a forma interna em que os próprios mecanismos de revisão e controle dentro daquele órgão ou entidade tomam ciência de alguma irregularidade que indicam para o cometimento de uma infração disciplinar por parte daquele servidor. Então, aqui na nossa primeira caixinha, primeiro passo, recebimento. Então, a gente tem aqui o recebimento de representação, recebimento de denúncia ou notícia da irregularidade. Vamos traduzir assim no linguajar palatável, compreensível. Vamos lá. Representação, denúncia e notícia é a velha e boa caguetagem. Ou seja, apontaram o dedão para algum servidor, dando conta de que ele cometeu uma das infrações disciplinares sujeita à punição nos termos da legislação que rege aquele servidor, no nosso caso, a Lei 8.112. Muito bem. Representação. Representação é o instrumento jurídico administrativo formal, documentado por escrito, em que um órgão qualquer representa ao órgão ou entidade em que esse servidor trabalha para que tome as providências de investigação e apuração dessa suposta infração administrativo-disciplinar. É a representação. Então, suponhamos que o servidor é do STJ e aí o TCU tomou conhecimento da irregularidade. Ele pode fazer a representação. A Controladoria Geral da União faz a representação. Uma comissão do Senado da Câmara faz a representação. Um órgão qualquer. Então, representação é um mecanismo externo de a informação vir até o sistema disciplinar daquele órgão ou entidade. A denúncia, vamos colocar aqui, a denúncia, ela vem, vamos colocar assim, apagar aqui, a denúncia, vamos circular, a denúncia, ela vem de um particular. Mais uma vez, não se empolguem com a minha letra. Particular. Gente, mas vai ser uma decepção tão grande quando chegar a minha caneta e a minha mesa digitalizadora. Por quê? Porque vocês vão perceber que a minha letra não vai melhorar muito mais. Talvez ela fique 0,15% melhor. Muito bem. Então, a denúncia é o nome que se dá à comunicação que um cidadão qualquer, uma pessoa qualquer, faz imputando a suspeita do cometimento de eventual infração disciplinar a um servidor. Essa denúncia tem que ser por escrito. E aí eu quero que você anote. Professor, mas eu não estava anotando, estou só acompanhando a aula. Puxa uma caneta, olha aqui, ó. Puxa uma caneta, está aqui. Estenda o braço,
Anota no braço, para depois você transpor para o seu material escrito, para os seus resumos, anota no braço, não toma banho hoje. Muito importante isso. Então, você vai anotar a informação que eu estou dizendo o seguinte. Pela legislação, a denúncia sempre teria que ser com a indicação do seu autor. Com a indicação do seu autor. Muito bem. Então, a denúncia teria que ser com a indicação do seu autor. Agora, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, é isso que você vai anotar. Jurisprudência do STJ. Em razão do princípio da autotutela, em que a administração, tomando conhecimento de eventual irregularidade, ela própria, de ofício, ex ofício, toma a iniciativa de efetuar a fiscalização e o controle, o STJ entendeu que, caso a denúncia venha anônima, apócrifa, sem assinatura, sem identificação, um envelope anônimo, trazendo indícios do cometimento de eventual infração disciplinar por um determinado servidor ou servidores, o órgão público, por aplicação do princípio da autotutela, diz o STJ, tem o dever de ofício de iniciar um procedimento investigatório preliminar para confirmar essas suspeitas vindas na denúncia anônima, apócrifa, sem assinatura. E essa investigação preliminar é por meio da sindicância preliminar de investigação. Ao final desse procedimento de sindicância, não vai haver punição. Ela é a sindicância preliminar investigatória, para ver se encontra robustez, fidedignidade, verossimilhança, justificativa naquelas denúncias para poder conduzir um processo. Tudo bem? Então, de regra, a denúncia apresentada por um particular qualquer, ela tem que ser identificada e assinada. Não pode ser uma denúncia anônima. Mas caso se apresente uma denúncia anônima, este caso não vai ficar sem apuração, disse o STJ em sua jurisprudência. Vai se fazer a investigação por meio de um procedimento preliminar de investigação para ver se a denúncia anônima tem algum fundamento. E tem também a chamada notícia. Essa notícia. Alguns doutrinadores dizem que se encaixam como notícia a denúncia anônima, que não seria propriamente denúncia, seria essas informações que chegaram aleatoriamente às mãos das autoridades competentes daquele órgão ou entidade, anonimamente. Isso é tomado como uma notícia. Tomou conhecimento, noticiar é dar conhecimento de algo. Beleza. Agora, vocês já viram aquelas situações, naquele programa lá, o Fantástico aparece muito. Um repórter vai lá investigar uma prefeitura, um determinado órgão público federal e desvenda alguns esquemões. E isso aparece lá na televisão. Mas não necessariamente se formalizou perante aquele órgão ou entidade uma denúncia. Ou nenhum outro órgão fez representação ainda. As autoridades competentes do órgão em que supostamente tenha ocorrido a infração disciplinar, ao assistir aquela reportagem, ou nas redes sociais, ou no próprio YouTube, ou na televisão, ou ler nos jornais, vai ter a obrigação de iniciar uma investigação preliminar com base naqueles elementos, ou mesmo requisitar os dados levantados por aquele jornal, aquela rede de emissora de TV, para poder fundamentar o início do processo. Muito bem? 3 mecanismos de tomar ciência de suposta infração disciplinar: representação, outros órgãos ou entidades o fazem; denúncia, ela tem que ser por escrito e assinada; e a notícia. Lembrando que a denúncia apócrifa, anônima, entraria como notícia, e outros meios de notícia. São os três formas de se tomar conhecimento, de se tomar ciência de uma eventual irregularidade
que possa supostamente ser tipificada como infração disciplinar e sujeita a uma punição disciplinar. Prosseguindo, e aí qual é o próximo passo? Ao chegar a essa informação, a unidade competente normalmente é a Comissão Permanente de Disciplina ou a própria autoridade competente para punir. Vai fazer o quê? Vai fazer o registro da ocorrência e protocolização dos autos. Vai anotar no livro, no arquivo próprio, no meio próprio, anotar essa ocorrência aos tantos dias, do mês tal, do ano tal, compareceu ou chegou a essa repartição por meio de representação ou por meio de denúncia ou a notícia, ou tomou ciência da notícia, de que supostamente os servidores A ou A, B, C cometeram ou praticaram tais atos que supostamente se enquadram na seguinte infração disciplinar. Você faz esse registro. Beleza. E aí vai para um próximo passo, que é um despacho da autoridade em admissibilidade. O que é isso? Normalmente, a apresentação, o recebimento da representação, da denúncia e da notícia entra pelo protocolo, é encaminhada a um determinado setor que faz a autuação e o registro, a documentação do trâmite, e isso vai ser encaminhado para a assessoria ou gabinete da autoridade competente para punir. Normalmente, se é infração punida com demissão, a autoridade mais elevada desse órgão ou entidade. E ali, com a ajuda da sua assessoria técnico-jurídica, é onde está grifado em verde aqui que eu coloquei, ali vai ser feito o quê? Vai ser feito um juízo de admissibilidade. O que é esse juízo de admissibilidade? É verificar se aqueles elementos que supostamente indicam o cometimento de uma infração disciplinar são indícios mínimos suficientes do cometimento de uma infração disciplinar, da materialidade e da autoria, ou seja, de quem, de qual servidor ou servidores supostamente cometeram essa infração disciplinar. Então, estamos aí. E aí, depois desse juízo, dessa análise de admissibilidade, vem para cá, olha, vamos colocar aqui. Olha, a gente desce para cá. Esse próximo quadrado aqui. E aí, vem o quê? Vem a proposta de instauração de procedimento investigativo. É assim, olha. Se no juízo de admissibilidade não se constatar a existência de indícios suficientes de autoria é quem cometeu, e da materialidade, ou seja, da infração disciplinar, se não houver indícios suficientes, mas há indícios, pode-se sugerir ou se propor a instauração de um procedimento de investigação preliminar. Isso aqui vai ser a sindicância. Isso aqui vai ser a sindicância. Vai ser a sindicância. Tá aí, ó. Sindicância, também chamada sindicância preliminar. Eita, letra maravilhosa. A sindicância. Então, se o que chegou de documentação de supostas provas com a representação, com a denúncia ou com a notícia, se o que veio até o momento não é suficiente para embasar o início do processo disciplinar, se não é suficiente, pode-se fazer a proposta de instaurar um procedimento investigatório preliminar.
Agora, se não tem menor cabimento, a coisa não tem pé com cabeça, arquiva tudo. A gente vai ver em seguida. Aí, se instaurar a sindicância, aí vai ter uma portaria de instauração. De quê? Da sindicância. Então, a unidade responsável por fazer o juízo técnico, a análise técnica de admissibilidade, percebeu que não tem elementos suficientes para admitir a instauração de um processo ou de uma sindicância investigativa ou punitiva, então sugere a investigação de uma preliminar, uma sindicância preliminar investigativa. Aí baixa-se uma portaria instaurando a sindicância, aí você vai ter todo o rito investigativo, vai apurar, vai atrás de documentos, vai ouvir relatos de outros servidores, testemunhas, produz-se um relatório e volta para a admissibilidade. Esse relatório pode concluir que agora nós levantamos, identificamos elementos suficientes para iniciar um processo disciplinar. Ou então, vasculhamos tudo e não tem nada. Arquiva, não tem indícios mínimos para poder fazer um processo disciplinar contra quem quer que seja. Então, ao final do procedimento disciplinar, investigatório, prévio, pode-se ter um relatório conclusivo pela existência de indícios ou negativos. Não tem nada contra ninguém. Beleza. Então, a admissibilidade aqui, ela pode ser uma admissibilidade direta quando os próprios elementos de prova que vieram na representação, que vieram na denúncia ou que vieram pela notícia já são suficientes. Ou então pode fazer esse stop and go, essa pausa, que pode durar alguns dias, semanas, fazendo a sindicância investigativa preliminar. Agora, depois de tudo isso, vai se fazer um juízo de admissibilidade e aí nós temos a seguinte situação. Vamos avançar um pouco para cá. Olha. No juízo de admissibilidade, vai ter um parecer de admissibilidade. Este parecer vai responder a seguinte dúvida: há ou não há indícios de autoria e do cometimento de uma infração disciplinar? Então, aquela unidade que vai dar o despacho de admissibilidade, tendo ou não feito o procedimento investigatório preliminar, pode ser necessário, pode não ser. O resultado final do trabalho dessa unidade, dessa autoridade competente para punir, para instaurar os procedimentos disciplinares, essa autoridade vai dar um juízo de admissibilidade. Na verdade, é a assessoria dela. E aí, esse juiz de admissibilidade vai responder a seguinte pergunta que está aí em azul: há ou não há indícios suficientes da materialidade, ou seja, da ocorrência de ato que consiste em infração disciplinar, e há indício suficiente da autoria? E aí a gente vai para cá, olha. Se a resposta for não, não há indícios suficientes. Não há indícios suficientes, vai fazer uma proposta de arquivamento. Arquiva tudo. E aí vem a autoridade competente e dá um despacho decisório de arquivamento. Se ela der esse despacho, manda arquivar tudo. Tudo aquilo que veio com a representação, tudo aquilo que veio com a denúncia e tudo aquilo que veio na notícia, incluindo aquilo que foi levantado no procedimento de investigação preliminar, a sindicância preliminar, se houver, não é obrigatório, arquiva tudo, acabou. Aquele contra quem se buscava por alguma coisa não sequer vai ser importunado com o processo disciplinar. Agora, e se vier um sinal verde, um sim? E se vier um sim? Sim para quê? Para a pergunta acerca da existência de indícios de autoria e materialidade. Se a resposta for sim, aí vem uma proposta de instauração de PAD ou sindicância. PAD
ele vai ser instaurado quando os indícios revelarem o cometimento de uma infração disciplinar sujeita a demissão, ou sujeita a cassação de aposentadoria, ou sujeita a destituição de cargo e comissão, ou então uma infração sujeita a suspensão acima de 30 dias. Se os indícios revelam o cometimento de infração disciplinar sujeita a suspensão acima de 30, demissão, cassação de aposentadoria ou destituição de cargo e comissão, uma dessas 4 penalidades serão possíveis conforme os indícios, aí você instaura o PAD. Aí é caso de quê? É caso de PAD. Agora, se os indícios revelam o cometimento de uma suposta infração que vai ser sujeita a advertência ou então suspensão até 30 dias, até 30, aí a gente vai ter a sindicância. Cuidado, porque esta sindicância aqui, ela é uma sindicância que vai garantir ampla defesa e contraditória e ao final vai resultar numa condenação. Diferentemente daquela outra sindicância preliminar investigativa que não vai punir ninguém, vai apenas resultar ou não no levantamento dos indícios suficientes da materialidade e autoria para se instaurar o PAD ou a própria sindicância definitiva. Então nós temos 2 categorias de sindicância. A sindicância meramente investigativa preliminar prévia, sindicância meramente investigativa preliminar prévia, e a sindicância punitiva, investigativo punitiva, em que vai ter ampla defesa, contraditória e vai punir. Na primeira sindicância, a sindicância preliminar investigativa não tem contraditório. Nessa outra tem. Então vai sugerir, vai propor isso aqui, e aí a autoridade competente, aquela que nós vimos no episódio anterior, a que tem competência para punir, conforme o tipo de infração disciplinar, essa autoridade, ela vai baixar uma portaria, e essa portaria vai determinar a instauração. Nós já vimos na nossa live anterior, no episódio 22, você pode rever, está aí disponível no canal, que esta portaria de instauração vai fazer 2 coisas muito importantes. Uma delas, designar a comissão de 3 membros, indicando um deles para ser o presidente da comissão e fazer uma circunstanciação resumida dos fatos sujeitos à punição. Muito bem. E aí, instaurada, a gente passa para o próximo passo. Está aqui. Olha só. Necessariamente, você que não viu o nosso episódio anterior, episódio 22 do Raio-X da Questão, você precisa fazer uma análise depois, ou rever, para você conectar aqui. Instaurada a portaria, aqui, ou seja, os atos inaugurais, aqui já é o quê? Então, aqui é a fase 1. Vou chamar de fase 1. Que é a instauração. Aqui é a fase F2, que é o inquérito. O inquérito começa com os atos inaugurais. A instalação da comissão, a comissão dos 3 membros lá da comissão do PAD se reúnem para dar início aos trabalhos. Vai preparar um comunicado. Comunicado a quem? A autoridade que baixou a portaria. Comunicando que a comissão se reuniu e iniciou os trabalhos. Vai indicar um secretário, como nós vimos, esse secretário pode ser um dos outros 2 servidores que compõem a comissão que não seja o seu presidente, ou então indicar um 4º servidor. Se indicar um 4º servidor, a comissão não terá 4 membros, ela terá 3 membros e um secretário, um servidor que auxilia secretariando os trabalhos. E vai estudar os autos, como nós já vimos. Beleza. E aí, o próximo passo está aqui.
esse próximo passo é atos de instrução probatória. Os atos de instrução probatória que nós bem vimos na nossa live anterior. Primeiro passo que vai ser feito: notificação do servidor para a defesa? Não, essa notificação é uma notificação para ciência. Notificação para ciência. Para tomar conhecimento. Notificação para ciência do servidor. É neste momento que o servidor já tem que apresentar a sua defesa escrita? Não. Ele está ciente de que se instaurou um processo disciplinar contra ele, que o processo está iniciando a sua instrução probatória e que o servidor, ou por ele mesmo, ou por um advogado, a gente viu que advogado não é obrigatório, súmula vinculante número 5, ou por meio de uma terceira pessoa a quem esse servidor tenha dado poderes, vai iniciar o acompanhamento dos atos instrutórios de instrução probatória. E aí a gente tem o quê? A gente tem as oitivas de testemunhas, diligências de vários tipos, as reproduções, as consultas, pesquisas, perícias, acareações, interrogatórios, como nós vimos na live anterior, episódio 22 do nosso raio-x da questão. Beleza. E aí, qual é o próximo passo aqui? Aqui no tópico 1. O próximo passo aqui, ou seja, esse próximo passo aqui, que termina com o número 1, a gente vai para cá, olha. Próximo passo. Aqui, ó. Próximo passo vai ser o quê? Encerrada a instrução probatória, a gente tem uma deliberação para encerramento da instrução. Para encerramento da instrução. Tá aí. O que é isso? A comissão processante, aquela comissão de 3 membros, vai se reunir, analisar toda a documentação dos autos, documentação probatória, mesmo a oitiva de testemunhas, que é ouvida oralmente, é documentada e colocada por escrito. Vai fazer-se um estudo minucioso, uma ponderação disso, para se chegar à seguinte conclusão. Isso é um momento muito importante, um momento crucial, eu diria. Por quê? Porque neste momento vai se verificar se tudo que apurou é suficiente para indiciar o servidor e imputar a ele, atribuir a ele, acusá-lo do cometimento daquela infração disciplinar ou não. E aí, o que vai acontecer? Pode-se formar a convicção de autoria e materialidade. Ao chegar a essa deliberação, o que é deliberação? Deliberação é o quê? É análise. O que inclui a deliberação? Todos os 3 membros vão ter analisado os autos, estudado os autos, vão argumentar os seus pontos de vistas, seria uma espécie de voto em relação aos outros 2 membros, e vão votar. Olha, são 3 membros, um deles vai falar assim, olha, eu acho que não tem nada suficiente, o outro, e aí vai prevalecer a maioria. Fez 2-1 para um lado ou para o outro, delibera. Então, uma hipótese é os membros da comissão, os 3, por maioria ou por unanimidade, chegaram à convicção de que houve autoria, de que aquele servidor ou servidores acusados cometeram aquela infração disciplinar, que seria a materialidade. Essa é uma opção. A outra opção está para cá, ó. Identificar a comprovação da inocência ou ausência de provas para responsabilizar. Então, aqui tem 2 fatos muito importantes, olha, que vão afastar, impedir a indiciação. Indiciação é imputação mesmo do cometimento da infração. Olha, inocência. Está
cabalmente comprovado na instrução probatória, pelas provas, de que ele não cometeu aquela infração disciplinar. Aquele ou aqueles servidores não cometeram infração disciplinar. É uma hipótese. A outra, ausência de provas para responsabilizar. Então, quais são as duas causas do não indiciamento do servidor que está sendo investigado no PAD ou na sindicância? Ao final da instrução probatória ficar comprovada a sua inocência, está claramente comprovado que ele não fez aquilo, ou então que não há provas suficientes para sequer indiciá-lo, para responsabilizá-lo. Então são as duas situações aí. Muito bem. A gente avança. Se tiver formada a convicção, aí a gente passa para cá, ó. Aí vem a indiciação. Indiciação é um ato formal que imputa pela primeira vez no processo não uma mera suspeita, mas uma acusação fundamentada. Diz, olha, com base nas provas A, B, C, D e outras, nós da comissão estamos te indiciando pela existência de graves e robustos fundamentos probatórios que você cometeu essa infração disciplinar. Prepare-se para se defender, porque são essas provas que pesam contra você ou vocês, servidores acusados. E aí faz a indiciação, ou seja, descreve detalhadamente quais são os fatos a ele imputados e as provas de cada um desses fatos e quais são os dispositivos legais em que eles estão incursos ou do que estão sendo acusados. E aí, feita essa indiciação, vem para a citação. Citação para apresentar defesa escrita. Vamos aproveitar que estamos nesse ponto e vamos só concluir o seguinte. Se a convicção não foi pela autoria e materialidade, foi por isso aqui, olha, se a convicção foi essa, inocência ou ausência de provas, faz um relatório propondo o quê? Arquivamento. E aí vai para a autoridade competente para punir, para saber se ela acolhe o relatório ou se ela rejeita o relatório e fundamenta no outro sentido. Então, se a conclusão da deliberação da comissão foi inocência ou ausência de provas para responsabilizar, ela prepara um relatório sugerindo o arquivamento e fundamentando o porquê. Mas, se não, se ela deliberou pela convicção de que as provas demonstram autoria e materialidade, vai ser feita a indiciação e aí faz a citação para a defesa escrita. E aí, feito isso, vem o seguinte: o normal, o esperado, é o servidor, por ele mesmo, ou por um advogado constituído. Não é obrigatório advogado, nós já vimos, é a súmula vinculante número 5 do STF. Então pode ser o próprio servidor, pode ser um advogado constituído ou pode ser uma terceira pessoa que não seja o servidor, mas que também não seja advogado, a quem esse servidor, por meio de uma procuração, de um mandato, deu poderes para apresentar a defesa escrita. Esse é o normal. Só que pode acontecer o seguinte: e se o servidor, por alguma razão, não apresenta defesa escrita? Se ele não apresentar a defesa escrita, vai ser declarada a revelia. Acontece que a revelia aqui é uma revelia meramente formal, cujo único efeito é dizer: passou o prazo e o servidor ou qualquer um representante por ele constituído
não apresentou defesa escrita. Mas ele já vai ser considerado condenado, culpado, porque o efeito material da revelia é considerar culpado quem não se defendeu. O efeito meramente formal da revelia é considerar que ele não apresentou defesa escrita e deixou transcorrer em prazo, em albis o prazo, ou seja, transcorreu em branco, expirou o prazo. A revelia aqui, você vai colocar, você vai anotar aí, é meramente formal. Não tem efeito material, é meramente formal. O que isso significa? Meramente formal. Ou seja, em razão de não ter apresentado a defesa escrita no prazo, ele não vai ser automaticamente considerado culpado. E aí a gente pode perguntar, qual é esse prazo? Qual é esse prazo? Qual é esse prazo para a defesa? Nós já vimos e anotamos em detalhe na live anterior, foi o episódio 22 do nosso raio-x da questão, que está disponível aí no canal do YouTube. Eu só vou relembrar com vocês. Se for apenas um acusado neste processo, o prazo é de 10 dias, prorrogável por mais até 20, a depender da necessidade de produzir diligências necessárias. Então, 10 mais até 20 pode chegar a um total de 30. Se forem 2 ou mais acusados nesse processo, o prazo comum para a defesa escrita é de 20 dias, prorrogável uma única vez por mais até o dobro, ou seja, até 40, podendo chegar a um total de 60. Nós já notamos esse prazo. O fato é que, se ele não apresentou a defesa escrita, vai ser declarada a revelia meramente formal e aí vai ser feita a designação de algo que nós já vimos também, que é a designação do defensor dativo. Quem é o defensor dativo? Um outro servidor, de preferência da mesma escolaridade, mesmo cargo e especialmente do mesmo setor, preferencialmente, para fazer a defesa escrita em nome do servidor. Pensa numa batata quente, o cara caiu de paraquedas no processo do outro. Picareta nem apresentou defesa. E a defesa escrita. Beleza. Depois da defesa escrita, nós temos duas opções para a comissão do PAD, aquela comissão processante de 3 membros. Uma opção é, ela pega a defesa, lê e, diante dos argumentos que está na defesa escrita, ela percebe que tem uma lacuna probatória no procedimento de instrução que precisa ser suprida. Vieram com a defesa escrita ou documentos ou argumentos que revelem essa lacuna probatória. E como a administração se pauta pelo princípio da verdade real, verdade verdadeira, verdade fidedigna, ela vai ter que suprir essa lacuna, esse ponto cego na instrução probatória. Aí ela vai fazer o quê? Vai mandar retornar para a instrução probatória. Volta na instrução probatória e vamos produzir as provas ou a prova necessária para suprir essa lacuna, esse ponto cego nas provas. Se não houver essa necessidade, se não despontar essa necessidade, aí o que temos é o relatório. Esse relatório é o relatório final. Esse relatório é o relatório final do processo. E esse relatório final, ele é conclusivo. O que é isso? Ele vai sugerir uma decisão, ou de condenação com a respectiva penalidade a ser aplicável, ou de absolvição. A comissão não é um inquisidor, ela vai buscar a verdade dos fatos. E ela pode, durante a instrução probatória, juntamente com a defesa escrita, ter revelada para si a verdade de que não é caso de punição. Então, ela vai opinar pela absolvição e arquivamento, ou vai opinar pela condenação. E aí, logo depois desse relatório, vem o próximo passo, que é o nosso ponto 2 aqui,
Então, a gente vai aqui. Ó. Se tiver o relatório, então o que vai acontecer? Então, só para vocês se situarem aqui, olha, vou reduzir um pouquinho, calma, olha. Olha de onde nós partimos, o passo a passo. Quem chegou agora não está entendendo nada dos rabiscos, mas quem está acompanhando desde o início está entendendo tudo. Aí a gente chegou nesse ponto 1 aqui, ó, e partiu para o ponto 1 aqui, continuou aqui. E agora a gente está no ponto 2 aqui e está partindo para cá, está continuando aqui, ó. Muito bem, então vamos ampliar. Fazer aqui, ampliar, pronto. Muito amplo. Aqui tá bom. Então, feito o relatório conclusivo, os autos do processo com o relatório, com a defesa escrita, ou seja, tudo, defesa escrita mais relatório, lembrando, relatório é final, ela vem depois da defesa escrita. Então, você tem instauração, inquérito administrativo, o inquérito você tem atos inaugurais, instrução probatória, defesa escrita, e aí depois vai para o julgamento. Então, vai ter o despacho de quem? Despacho da autoridade competente para o julgamento. Esse despacho da autoridade para análise e julgamento, normalmente o que é? É uma apreciação feita pela assessoria técnico-jurídica da autoridade que de fato tem poderes para punir. Suponhamos que a autoridade competente seja lá o presidente do Supremo Tribunal Federal, a autoridade máxima com poder de demissão. Então, a assessoria técnico-jurídica dele vai fazer essa análise. Tudo bem? Então é por isso que você vai perceber que na presidência de um tribunal, além daquele corpo de assessores técnicos para direito constitucional, direito penal, civil, você vai ter um conjunto de assessores especializados em direito administrativo interno próprio para analisar questões como essa. E aí, disso aí, qual vai ser o resultado? O parecer de julgamento. O parecer de julgamento. O que é isso? Nós vamos ter aqui uma análise das formalidades, se o processo for regularmente instaurado, se teve as respectivas assinaturas necessárias, se houve relatório adequado, defesa escrita, defensor dativo ou não, todos esses detalhes. As formalidades, os prazos foram respeitados, tudo isso. Para a autoridade julgadora, então, está claro que a assessoria da autoridade competente para julgar, para decidir, toma essas providências. E aí, o parecer é sempre um ato administrativo enunciativo conclusivo, ele vai vir com uma proposta. O parecer tem uma proposta da comissão, se insere na competência da autoridade instauradora. O que vai acontecer? Primeira coisa, se eu estou diante de uma infração disciplinar constatada no inquérito administrativo, sujeita à demissão, a autoridade competente para aplicar a demissão é a autoridade mais elevada daquele órgão ou entidade dentro do respectivo poder. Então, eu tenho que ver se eu estou mandando para a autoridade competente para aplicar aquela sanção disciplinar. Beleza. Bom, proposta da comissão se insere na competência da autoridade instauradora. Se a resposta é sim, vai para julgamento de mérito pela autoridade instauradora. Se a resposta é não, remete o julgamento para a autoridade acima. Porque suponhamos que estava investigando a aplicação da sanção de suspensão.
Suspensão é você tem a autoridade máxima do órgão aqui e uma abaixo dela. Suspensão normalmente é aplicada por essa autoridade. Se você estava investigando suspensão, mas no meio do processo verificou que é caso, na verdade, de demissão, você não vai mandar mais para essa autoridade, tem que mandar para essa. Então tem que fazer o ajuste. Aqui é onde se verifica isso. E isso baseado naquele relatório final. Feito tudo isso, aí vem o momento crucial, que é o julgamento. E esse julgamento aqui, gente, é um julgamento de mérito. Aqui é que vai dizer se absolve ou condena. Aqui não tem mais questão, já está indiciado. Aqui vai para o mérito. Ele é ou não é responsável pelo cometimento dessa infração? Então aqui vai para o mérito. Mérito sancionatório, punitivo. Mérito. Beleza. Bacana. E aí nós temos o seguinte. Desse julgamento, o que pode resultar? A absolvição. Se resultar a absolvição, qual é a lógica? Vai para o arquivamento. Olha lá. Olha, vai para o arquivo. Vai para o arquivo. Beleza. Outro detalhe. Neste momento do julgamento, uma cópia do processo vai para a unidade de lotação para a ciência. Ou seja, aquela unidade onde o servidor está lotado já vai tomar ciência de que ele está com a corda no pescoço. Ela vai ter que se organizar. Pode ser que nos próximos dias ela não vá mais contar com aquele servidor que vai ser demitido ou vai ser suspenso. Então, quando chega nesse momento crucial, a unidade de lotação, o chefe da unidade de lotação, vai ser cientificado, mediante a entrega dos autos do processo, de tudo que está acontecendo do ponto de vista jurídico-disciplinar em relação àquele servidor que está sob sua chefia. E aí, e se vier a responsabilização e a portaria de apenação ou punição? Se julgar condenando, vai imputar a responsabilização e aí a gente avança para cá, olha. Olha como fica. Beleza. Então aqui é a condenação. Aqui não tem jeito, ó. Aqui está a condenação. O servidor pode recorrer ou não. Se ele foi condenado, então ali no vermelho já está condenado, corda no pescoço, guilhotina. Mas aí pode ser que ele ou o seu advogado provoque a instância recursal. Qual é o prazo que tem para recorrer? 30 dias. Está aqui, ó. Prazo improrrogável de 30 dias. Muito cuidado, porque este prazo para o recurso no processo administrativo disciplinar, o PAD, é de 30 dias. No processo administrativo geral, da 9784/99, o prazo é de 10 dias. Prazo para recurso no PAD, processo disciplinar, 30 dias para recorrer da ciência da decisão. Nos processos comuns que não envolvam regime disciplinar, o prazo para recorrer é um prazo de 10 dias. Não confunda esses dois prazos na prova. Se ele não provocou a instância, se ele não recorreu, vai acontecer o quê? Arquivo. O processo vai para o arquivo e o cara está condenado. Já era. Se é demissão, vai publicar a demissão no Diário Oficial, ele vai juntar as coisas deles e vai vazar. Agora, se ele recorreu, se teve esse recurso, aqui, olha, sim, ele provocou a instância recursal dentro do prazo, aí o recurso fica nos mesmos autos, a autoridade despacha o pedido de reconsideração. Então, todo recurso administrativo suscita implicitamente uma reconsideração. A mesma autoridade que proferir a decisão vai analisar o recurso, ver se tem razão ou não, reconsiderar ou não. Ou, se não reconsiderar, ele manda o recurso hierárquico para análise, manda para o superior hierárquico. Aí vai ter um parecer que examina as teses recursais, a admissibilidade, os prazos,
e a autoridade emite despacho decisório, mantendo. Então, o que pode resultar? O que pode resultar da decisão do recurso? Manter a decisão de condenação, diminuir a penalidade, atenuar, eliminar a responsabilização, ou seja, absolver. Então, da decisão do recurso administrativo contra o ato punitivo, tem 3 possibilidades. Mantém a decisão do jeito que está, punindo, mantém a punição, mas diminui a dosagem da punição, ou elimina a responsabilização e absolve. Seja como for, nos 3 casos, vai para o arquivo. Tranquilo? Sem prejuízo recursal, a qualquer momento os autos podem ser apartados, ou seja, separados junto desse recurso. E aí a gente tem essa situação. Vamos reduzir aqui. Este é o passo a passo do rito, do caminhar de um processo disciplinar pelo rito ordinário, o rito mais amplo da Lei 8.112. Diante desse passo a passo, quando você for ler os artigos da lei, que começam no artigo 143 e terminam no 173, quando você vai fazer essa leitura, diante dessa lógica do passo a passo, fica muito mais fácil você compreender, porque você vai poder encaixar o que diz cada artigo nessa sequência. Para que esse artigo está dizendo isso? Ou seja, o processo vai começar aqui, vai ter esse passo, pode ter esse passo lateral, pode ter esse à frente, pode arquivar, vai, até concluir. Pode indiciar, pode não indiciar. Então, se na nossa primeira live sobre processo disciplinar no rito ordinário, o episódio 22, a gente viu um passo a passo macro, aqui a gente viu o passo a passo micro, ou seja, colocando uma lupa em cada um dos atos até esse servidor ser absolvido, condenado ou mesmo no meio do procedimento sequer ser indiciado. Então, eis aí o rito ordinário. Numa próxima live ou próximas lives, talvez a próxima ou outra, eu vou selecionar um momento para a gente tratar do rito sumário, que está no artigo 133 da 8.112. Ele é um pouco diferente, é mais abreviado. Mas até aqui vocês já perceberam essa análise. Aproveitando que nós estamos nesse momento de climas aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, acione lá o sininho. Fiquem sabendo que as nossas lives são sempre de segunda a quinta, às 21h05. Aos sábados à tarde, 16h47, temos uma live especial, às vezes com um convidado, às vezes com um tema especial. E vamos aqui para ver se nós temos as perguntas. A Flávia está dizendo excelente explicação, muito obrigado. A Daniela falou fantástico, viu? Obrigado, esse é o passo a passo. Olha, lembrando que essas lives e outras elas vão ficar gravadas daqui uns 20, 30 minutos, estão disponíveis no canal, você pode rever com calma, fazer suas anotações, acompanhar com a Lei 8.112, mas aqui está o passo a passo. Tudo que está dito aqui, passo a passo, é a materialização sequenciada do que diz a lei, o rito, para você ter uma visão panorâmica. E não se esquecer, esse nosso episódio aí na tela, é essa tela aqui, esse organograma aí, esse fluxograma aí. E a live anterior foi esse fluxograma anterior que a gente matou o rito ordinário, ambos do rito ordinário. Em outras lives a gente trata aí do rito sumário, com certeza. A Daniela perguntou o seguinte: como fica a punição de um servidor temporário, cargo professor, que tenha finalizado o contrato? Olha, preste bem atenção. O fato de o servidor não estar mais investido no cargo não significa que ele não possa ser punido. Por quê? Porque da punição disciplinar, e aí eu quero que você leia o artigo, no caso do 8.112, na Lei Complementar 840 do DF ou do Estado, aí vai ter um correspondente. No caso do 8.112 é o artigo 134 e o 135 da Lei 8.112. Porque prevê sanções colaterais além da perda do cargo ou função. Pode ter ressarcimento, pode ter a impossibilidade de retornar ao serviço público por até 5 anos. Então, no caso desse servidor temporário que já venceu o contrato, se ele for punido, por exemplo,
se for instaurado um processo, mesmo ele não estando mais no cargo, e constatar que ele cometeu infração sujeita à demissão, demitido não tem mais como ser, mas pode ser que a infração que ele cometeu o sujeite também à impossibilidade de retornar ao serviço público em qualquer cargo pelo prazo de 5 anos. Então, fiquem atentos a isso. Respondendo a pergunta aí da Daniele. Fabíola está ali, vamos ver outro. Bom, Martim, top. É isso. Então, a gente vai encerrando por aí. Mais uma vez, muito obrigado a participação de todos. Lembrando que amanhã, no mesmo bate-horário, às 21 horas e 5 minutos, teremos mais uma live com mais um tema. É bom sempre lembrar o seguinte, me sigam lá no Instagram. Instagram é @EmersonCaetanoMoura, @EmersonCaetanoMoura, tudo junto. E lá na bio no Instagram tem um link para o meu canal do Telegram. Aqui na descrição desse vídeo também, dessa live, tem o link para o canal do Telegram. Porque eu sempre, antes das lives, eu posto lá o material de apoio que eu vou usar na live. E também posto uma série de outros materiais exclusivos que só quem está no Telegram, questões comentadas, material de PDF, alguns vídeos, eu só posto lá. Então, vale a pena você me acompanhar, se inscrever também no canal do Telegram. Quem não conhece o Telegram ainda, quando você acessar lá pelo link, você vai descobrir, vai ter que baixar. É uma espécie de WhatsApp, um concorrente do WhatsApp, só que um pouco melhor. Tem algumas ferramentas melhores. Encerrando por hoje, muito obrigado. Um abraço a todos, bons estudos, bons sonhos, boa madrugada para quem for virar a madrugada estudando. Tchau, tchau.